Estamos de volta com o programa Voz do Litoral e agora eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui no nosso estúdio redação da TVC, esse nosso estúdio temporário, né, o presidente da Portos do Paraná, Luiz Garcia, que veio bater um papinho com a gente, né, presidente, com relação às ações do Porto. Hoje, inclusive, eu acho que a gente pode falar, já que é dia D, né, chegada de navios de cruzeiro. Esse é um grande feito, eu acredito, da atual administração da Portos do Paraná, já que era algo que tentou se fazer antes, não conseguiu. Hoje estamos na 15ª atracação dessa temporada de verão e já temos mais 2 temporadas, né, garantidas que os navios da MSC virão para cá. Já desejo uma boa tarde, agradeço pela presença e emendo essa pergunta já, presidente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, sem dúvida, talvez tenha sido uma das grandes marcas aí, um desejo do governador Ratinho Júnior, desde o dia 1 da nossa assunção aqui ao Porto, ele sempre nos trouxe essa demanda. Precisamos trazer e retomar essa rota turística paranaense. E pela 15ª vez hoje temos um navio, se encerrando na semana que vem. É uma temporada de sucesso, uma temporada que foi uma conquista do estado do Paraná, mas também havia algumas dúvidas sobre demanda, sobre o interesse da população em embarcar por aqui, não mais pelo Rio de Janeiro ou por Santos, e um sucesso tremendo. Tanto é que havia, no começo das discussões com a operadora de cruzeiro, a MSC, que a discussão sobre as temporadas futuras se daria ao fim dessa, após todas as avaliações e logo no começo eles já confirmaram a temporada 24-25 e antes de terminar eles confirmaram a temporada 25-26. Então, sem dúvida, um dos grandes feitos e deu uma demonstração da integração que é possível da cidade para ir com o Porto. Aí, presidente, dá para a gente dizer que essa decisão da empresa, né, a detentora dos cruzeiros, de já emendar outras, ou confirmar, melhor dizendo, né, outras temporadas de cruzeiro, tanto a 24-25 quanto 25-26, pela infraestrutura que a Portos do Paraná disponibilizou e também dá para a gente, de repente, falar que é um complexo essa infraestrutura e também o interesse mesmo do passageiro em embarcar aqui e desembarcar também para conhecer a nossa região, né? Sem dúvida, o que motiva o passageiro a embarcar ou desembarcar em determinado porto, normalmente, não só a opção, o roteiro daquele cruzeiro, mas também o acolhimento que ele tem no município. E aqui foi uma prova que, trabalhando em conjunto, Poder Municipal, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, através da Secretaria de Segurança e o Porto dando as condições operacionais, eu acho que demonstrou que essa unidade é diferenciada. Muitos passageiros relataram isso. O acolhimento que o Estado do Paraná proporciona, em Paranaguá especial, para o turista chegar. Normalmente eles ficam 24 horas, aqueles que não embarcam ou desembarcam, Sim. Mas descem outras pessoas que por 24 horas, até menos, é um curto espaço de horas, eles conseguem usufruir da nossa Bahia, da nossa cidade, do nosso litoral. Então, são esses fatores que fizeram com que tivesse uma boa demanda e tivesse uma excelente receptividade pela operadora de cruzeiro, porque ela vende também, não adianta ela insistir em algo que não há retorno financeiro, comercial para ela. E esses dias até é engraçado, né? O pessoal do Rio de Janeiro comentando conosco, que opera os cruzeiros no Rio, que a operação de cruzeiros em Paranaguá trouxe um impacto no Rio de Janeiro, porque muitos cruzeiristas que embarcavam lá, não só brasileiros, mas o público argentino também, começaram a utilizar e ficar por aqui, não mais demandando o Rio de Janeiro. Então, eles sentiram uma queda na movimentação deles, nessa rota turística, nessa rota de cruzeiros, por conta do início das operações em Paranaguá. Olha só que bacana, que dado interessante esse, né? E principalmente se falando de Rio de Janeiro, que é tão explorado, né, fora do país, aqui na propaganda, né, para que venham visitar o Brasil, um dos primeiros locais que se pensa e que se ouve falar é o Rio, né? Agora, presidente, eu ouvi falar, aí o senhor confirma para mim ou não, mas parece que tem outras empresas também interessadas em usar aqui a nossa estrutura do Porto, né, além da MSC. Sim, nós temos os cruzeiros de alto luxo, que são aqueles internacionais, que normalmente eles param, mas não numa questão regular, né? Sim. Operadora de cruzeiro regular na costa brasileira são duas, a MSC e a Costa. Essa empresa Costa, que opera em algumas outras áreas já no Brasil, Santos, Rio de Janeiro, eles já demonstraram interesse em querer estudar o Paraná também, para que seja uma rota regular, ou seja, as duas linhas operadoras de cruzeiros,
no Brasil, trabalhando aqui no Paraná, quem sabe para o próximo ano já. Maravilha, um ótimo feito então aqui da Portos do Paraná. E falando ainda nessas questões todas de recordes, de notícias positivas que o Porto traz para a gente, para a nossa comunidade, tem também os recordes em números de movimentação, né, presidente? 2023 a gente fechou um grande recorde que era esperado, inclusive, eu tenho dados aqui, para ser alcançado somente em 2040. Ou seja, a gente antecipou esse número de movimentação em 17 anos. Sim, um volume esperado para um tempo à frente. Rompemos aí a barreira de 65 milhões de toneladas. Lembrando que em 2012, 2013, o Porto fazia um pouco mais de 40 milhões de toneladas. Então é um volume muito intenso, demonstrando o interesse comercial que as empresas têm com o Paraná. A gente nunca pode esquecer que é um negócio. Eles movimentam por aqui porque há uma vantagem comercial, seja na nossa eficiência, seja no nosso menor custo de operação, seja na eficiência dos trabalhadores, também na qualidade dos trabalhadores que nós temos aqui. Então, esses conjuntos ou esses fatores formam um conjunto que chamam a atenção do mercado operador da logística. E esses números alcançados reforçam a nossa obrigação em manter um nível de qualidade. Porque a partir do momento que a gente não dá qualidade no atendimento a esses clientes, eles têm outras rotas, eles podem escolher os portos de Santa Catarina, ele pode escolher o Porto de Santos ao nosso norte. Então, no nosso entorno, a 4 horas de navegação nos separam do Porto de Santos, 2 horas de navegação dos portos catarinenses. Sim. Então, nós temos esse dever e talvez o Paraná tenha esse diferencial. Sabendo que é um mercado tão competitivo, nós estamos sempre um passo à frente, trazendo outras condições que dê uma logística muito eficiente. É uma palavra que a gente usa muito porque é de fato aquele diferencial que faz com que os nossos portos tenham essa condição de movimentar um volume tão intenso como foi esse. Nesse sentido, eu não sei nem o que perguntar do que esperar do Porto, então, porque a gente pisca, é um novo recorde, né? O que o senhor pode dizer para a gente nesse sentido? O que a gente pode realmente projetar para o futuro dos portos paranaenses? São os investimentos. Eu acho que nós precisamos atender cada vez um volume maior, mas também mantendo o nível de qualidade. Então, são investimentos tal qual a maior obra portuária pública do país, que começa a acontecer aqui, que é a instalação e a implantação do Moegão, Sim. Uma estrutura ferroviária que vai nos permitir resolver 2 problemas. O primeiro, um conflito que há com o trem passando e fazendo manobras, principalmente na região portuária ali. Tá. Então, por vezes, nós sentimos isso. Sim. Quando é uma dia, passagem de trem, é uma passagem que leva de 7 a 8 minutos, mas quando há necessidade de manobra para entrar num terminal, sair do outro, nós podemos ficar parados ali por volta de 30, 40 minutos, que não é bom para ninguém. Então, esse projeto ele visa eliminar esses gargalos. Então, a hora da sua implantação, essas manobras deixam de existir. E nos dará uma condição de receber mais trens, porque também nós temos uma limitação física. O nosso porto é relativamente pequeno quando nós comparamos com outras infraestruturas portuárias no país, até fora do país. E a hora que nós temos uma condição de, mesmo num espaço pequeno, respeitando a nossa população, respeitando esse conflito que diariamente nós temos que administrar, que é o conflito porto-cidade, e diminuindo esse impacto e trazendo uma melhora na eficiência, uma melhora nesse gargalo, nós temos boas expectativas de trazermos mais volume, que mais volume representa mais investimento, sejam públicos ou privados, mais empregos, mais renda para os municípios aqui, mas também nos dá a condição de manter essa fidelidade desse cliente, demonstrando que o Paraná tem um compromisso sim com a qualidade da logística, com a qualidade operacional aqui nos portos paranaenses. E essa obra do Moegão é algo que está cada vez mais perto da realidade, de fato a gente vê acontecer, né, presidente? Sim, a ordem de serviço, o contrato já foi licitado, a ordem de serviço já foi dada, a empresa começa a sua mobilização, instalação do canteiro de obras e alguns serviços preliminares, que são sondagens e outras coisas, para depois nós vermos os pilares acontecendo, as obras civis acontecendo. Então, muito em breve, em 60 dias, nós teremos uma outra visão já,
quem passar na região vai ver que, de fato, essa obra A obra começou. está acontecendo, né? Presidente, semana que vem temos a 28ª edição da Intermodal South América, né? A maior feira de modais da América Latina. Tenho uma familiaridade, eu pessoalmente falando, com a feira. Há 3 anos eu cubro ela de forma sequenciada, né? A gente vê a estrutura, que é a monstruosidade que é aquela feira, e mais uma vez a Portos do Paraná estará lá presente, com uma grande estrutura, imagino eu, para apresentar o que tem de melhor do que faz no dia a dia, como esses resultados todos que a gente estava comentando até agora, né? Isso virou praticamente uma tradição, né? A Portos do Paraná e toda a sua comunidade, talvez seja o diferencial. Nós nos unimos para que a gente possa oferecer talvez um dos melhores estandes que tenha. Cada ano que passa, novidades são trazidas nos nossos estandes e que chamam a atenção de todo mundo. Pela própria organizadora da feira, ela sempre nos passa depois um feedback trazendo que o nosso stand sempre é um dos maiores em termos de visitação. E isso faz com que nós repliquemos os exemplos, né? Antes não era tão comum a autoridade portuária, a empresa, junto com a comunidade privada. No mesmo espaço. No mesmo espaço. E hoje nós olhamos, ano após ano, os outros portos estão utilizando desse nosso modelo. Porque é um ganha-ganha, né? Então o Paraná também sendo exemplo, e a feira é um momento importante para que a gente possa nos posicionar, muitos interessados em firmar negócios, não só do Brasil, tá? Muita gente de fora do país, né? Também vai na feira, você sabe disso, e é uma oportunidade para que a gente demonstre a nossa evolução, demonstre aquilo que nós estamos fazendo e as intenções para um futuro próximo, tanto em questão de investimento e melhorias em toda a nossa infraestrutura. Essa é uma feira que ela traz muitas novidades no mercado. A gente ouve muito falar que é aquele momento de networking, de você trocar figurinhas para que o povo em casa entenda bem, né, do que se trata, mas de fato é também um momento para fechar negócios, né, presidente? Muitas empresas, as próprias operadoras portuárias estão lá presentes, os terminais portuários, melhor dizendo, estão lá também de fato para fechar os negócios, né? Ou seja, terminar a feira lá na quinta-feira, ela começa na terça, dura 3 dias, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, mas já com negócios fechados também. Não, né? Sem dúvida. Tanto é que é a maior feira de logística da América do Sul. Então é um momento que muitos atores vão lá, os terminais vão lá para vender seus serviços, aqueles que precisam, ou aqueles que vão para expor sua marca e demonstrar a qualidade que eles tratam os seus produtos, os seus clientes. Então, sem dúvida, esse é um espaço muito interessante, onde todo mundo se reúne em São Paulo, facilita muita gente, e é um momento que a gente tem mais um momento no ano para que a gente venda o nosso Paraná, venda os nossos portos paranaenses. Presidente, só para a gente finalizar, estamos chegando também a uma data bastante especial aqui para o Porto de Paranaguá, especificamente falando, né? Não a Portos do Paraná, mas porque abrange daí também Antonina, mas em específico aqui o nosso terminal da cidade-mãe do estado, que é o aniversário, são 89 anos de atuação. O que a gente tem para comemorar nesse tempo todo, hein, presidente? Olha, Rafael, acho que é uma evolução tão grande, né? Nós, na década de 70, fazíamos 2 milhões de toneladas. Hoje a gente faz 6 milhões de toneladas no mês. Então, demonstra a evolução, demonstra que a importância do porto. Nós temos dados que 50% da população empregada direta ou indiretamente no município tem relação com a atividade portuária. Então isso demonstra que o porto, nós costumamos falar, né, o porto é um vizinho que traz um ônus, né, um vizinho pesado, mas também nós temos o outro lado, né, o Sim. bônus. E o nosso trabalho, o papel do governo do estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior, desde o início, é para que esse ônus seja cada vez menor, cada vez atingindo aqueles gargalos que existem, e nós sabemos que existem, mas no dia a dia um dos trabalhos nossos é corrigir também isso para que a população não se lembre somente, puxa, quando o caminhão está na minha porta, que incomoda todo mundo, a gente sabe disso, mas não, o porto gera grandes oportunidades de negócio. E esses 89 anos, quem sabe uma tradição, nós teremos a nossa Corrida do Porto, né? Uma iniciativa muito interessante, iniciada no ano passado e que teve um acolhimento de toda a nossa população muito grande. Tanto é que virou uma lei municipal, né? Todo primeiro semestre
do ano, nós temos que fazer essa integração, que é uma forma de integração, e aqui eu convido você e todo mundo para que também, quando lançarem as inscrições muito em breve, nós tenhamos condição de agregar a população aqui de Paranaguá e de todo o estado do Paraná, para que compartilhe conosco esse momento, essa experiência de correr dentro de um cais de um porto. É maravilhoso, a experiência realmente é incrível, com certeza estaremos lá, viu, presidente? Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, desejar os parabéns por todos esses recordes, porque a gente sabe que se esses números são alcançados, é devido à competência de quem está lá no dia a dia trabalhando, isso se deve a você, a toda a sua equipe lá dentro, e também pelas conquistas, como os navios de cruzeiro, que não beneficiam somente o terminal, mas a comunidade como um todo, o nosso comércio local aqui também, porque gera economia de todo mundo a partir do momento que o turista chega à nossa região, né? Obrigado mais uma vez, então, presidente, até semana que vem, então, lá na Intermodal. Eu que agradeço a oportunidade em poder falar um pouco para as pessoas aqui e dizer que essa questão de gestão é um reflexo, acho que, de toda a nossa comunidade. Então, nós temos trabalhadores empenhados, nós temos empresários que acreditam e investem, empenhados no desenvolvimento do Paraná, e uma gestão pública liderada pelo governador Ratinho Júnior, também muito empenhada e dedicada a atender todas as demandas para que cada vez mais tenhamos grandes resultados aqui em Paranaguá ou em Antonina. Tá certo. Obrigado mais uma vez, presidente.